Luiz, é um bom sinal que você veio por aqui. Significa que você está à direita. A esquerda é sempre um lugar duvidoso para PPP. Olha, gente, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Agradecer a oportunidade do Lide, da Heloísa, Garré e todo o time pela condição de a gente discutir novos rumos de parcerias, investimentos que precisam ser realizados nos municípios, no Estado, e nós não vemos outro caminho se não tiver essa aliança forte com os negócios privados. Saudar aqui meus colegas secretários, Marco Brasil, secretário da Indústria e Comércio, secretário Ulisses Maia, do Planejamento, de forma muito carinhosa, cumprimentar aqui todos os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, secretários municipais, vereadores. Eu vi que tem muita gente aqui e acredito que nós teremos aí um bom ambiente para debater o futuro também das cidades. Saudar aqui, representando a nossa sede, o professor Jamil, os empresários, membros do LIDE. E de uma forma muito... Eu trouxe um guia aqui, mas acho que eu não vou aproveitar muito, Luiz. Eu vou tentar fazer aqui no gogó, tá? Todo país desenvolvido cresce com 3 questões: infraestrutura, produtividade e crédito. Eu sou de uma geração que a gente tinha medo de falar em privatização. Nós criamos vários nomes nesse período. Virou desestatização, concessão, PPP, pode se chamar o que quiser, mas é privatização. Mas falar em privatização na década de 90, 2000, sobretudo o mundo político, todos tinham muito medo de falar sobre o tema, como é que você vai privatizar um serviço público. Mas, felizmente, esse é um assunto vencido. No mundo inteiro não se discute mais a possibilidade de trazer iniciativa privada para ajudar o Estado, o município, onde nós não temos a competência, o know-how, as condições para apresentar à sociedade um serviço parecido ao do privado. Nós temos movimentos acontecendo de forma muito revolucionária na Inglaterra, na educação, que praticamente todo o sistema já é privado. Nós temos modelos que funcionaram na privatização de rodovias, outros que não funcionaram. Tem diversas experiências mundo afora para a gente poder discutir. Mas o que nós vamos falar dessa trinca de desenvolvimento, vou falar um pouquinho do Paraná. Infraestrutura, depois vou apresentar a nossa agenda de privatizações. Nós seguimos uma agenda muito clara, o governador determinou que a gente seguisse a agenda de privatização, e depois eu vou detalhar com muita tranquilidade. Nós fizemos no primeiro ciclo 30 bilhões de reais entre privatização, concessão, enfim, desestatização, e nesse segundo ciclo, segundo mandato do governador Ratinho Júnior, serão mais 30 bilhões de reais nesse segmento. As rodovias, concessões rodoviárias, os aeroportos, que está sob a questão do governo federal, os portos, terminais portuários, para quem não sabe, semana que vem nós encerramos terminais públicos no Porto de Paranaguá, venda da Sercontel, canalização de gás com a nossa Compagás, enfim, nós temos uma agenda muito clara e isso tem permitido o Estado caminhar forte. A segunda, para um país se desenvolver, é produtividade. E produtividade está vinculada à educação. Mais do que nunca, esse assunto de produtividade tem que ser muito forte no ambiente empresarial. E eu tenho provocado muita gente, falando, olha, na reforma tributária, todo mundo se mobilizou para discutir. Se nós não discutirmos educação, não aumentar o índice de produtividade do Brasil, nós teremos sérios problemas de competir. Nós precisamos trazer educação numa agenda central de país, porque as profissões do futuro estão muito vinculadas à área de tecnologia, e para isso nós precisamos formar esses jovens com essa perspectiva. Quando a gente olha o índice de produtividade do Brasil, é vergonhoso. Nós produzimos pouco. Pouco. O que nós temos é um país super produtivo, com riquezas naturais, abundância em minério, e muitas vezes essa abundância natural mascara um pouco a nossa produtividade que é tão necessária. Nós precisamos começar a produzir mais. E para produzir mais só tem um caminho: educação pública de qualidade. No Paraná nós temos a melhor educação pública do Brasil. Para quem não sabe, o índice DEB, que mede a educação, fundamental, mede hoje o Paraná com muito orgulho. Nós temos a educação melhor do Brasil, porque a gente sabe que isso terá um reflexo futuro muito forte. E o terceiro é crédito. Esse é melhor nem falar, né, Luiz? Está barato o juro no Brasil, né? Está barato, 15% de taxa nominal. Como é que a gente vai falar num país que se desenvolve, de investimentos que precisam ocorrer, e sobretudo as PPPs que estão nesse ano um pouquinho machucadas pelo apetite do mercado em função da elevada taxa de juros e da insegurança que nós temos no cenário nacional. É necessário que Brasília faça o dever de casa, arrume as contas, sinalize que o ajuste fiscal é necessário. O Brasil não pode brincar mais com essa realidade
deficitária, que além de corroer nossas contas, tem um impacto imenso no afugentamento desse capital, que nesse momento de trampulência vai buscar um lugar para investir. E infelizmente nós estamos na contramão. Nós somos bons em perder oportunidades. Todo esse cenário macroeconômico, geopolítico, nós acreditamos aqui no Paraná que será um momento de oportunidades. Oportunidade que o mundo precisa comer, oportunidade que o mundo precisa de energia barata, e nós somos craques, falando aqui do estado do Paraná nesse sentido, e o Brasil também é. Nós não podemos perder mais esse momento. Mas, enfim, trago aqui um cenário do nosso Paraná. Nós viramos a quarta economia do país, consolidado como a quarta economia do país, passamos a ser o estado mais populoso da região sul, devemos encostar o PIB em Minas Gerais em 12 anos, se nós conseguirmos continuar nesse ritmo importante, e digo por quê. O nosso PIB, o PIB do Paraná, em fevereiro do ano que vem, ele vai dobrar de tamanho em 8 anos. Vou repetir, o PIB, que mede toda a riqueza de um estado, de uma nação, de um município, dobrará de tamanho em fevereiro do ano que vem. Essa é a estimativa do IPARES, nosso desenho financeiro. Isso significa que é uma maravilha, que a economia anda, nós precisamos gerar emprego, que a coisa vai para frente. Só que quando a gente olha na perspectiva da infraestrutura, nós sabemos, cadê o Cássio, que é superintendente de energia, está com a gente aqui também, que não tem a mesma velocidade. Os projetos de infraestrutura têm um pipeline diferente, de longo prazo. Então o desafio é justamente a gente poder acelerar esses investimentos em PPPs, em infraestrutura, para poder acompanhar o tamanho do PIB do Paraná. Quando a gente olha de futuro, deixa eu colocar os 2 pontos. Nós vamos precisar continuar investindo em infraestrutura, por isso o Estado tem conseguido avançar em obras importantes e, repito, investir em produtividade, porque a nossa população está envelhecendo. Isso é um ótimo sinal, é um bom indicador de saúde. Mas quando a gente olha uma perspectiva de 20 anos, nós teremos mais idosos no Paraná que jovens e crianças. Então, uma retenção da população economicamente ativa. Por isso, nós precisamos urgentemente aumentar a produtividade. E esse é um recorte, que não é um recorte específico do Paraná, mas é uma realidade do Brasil e do mundo. O mundo está urbanizado. E os desafios da cidade são os mesmos em grande parte do mundo. Essa é a realidade do Paraná. Nós temos um recorte muito urbano, lembrando, uma concentração nas grandes cidades. Nós temos 80% dos municípios do Paraná, são municípios pequenos, abaixo de 20 mil habitantes. E aqui eu lanço um desafio aos empresários que estão aqui e também aos prefeitos. É difícil estruturar um projeto de PPP numa cidade pequena. Ou vamos consorciar, ou precisa de consultoria bem estratégica, ou precisa uma envelopada do Estado, que não é simples, com todo o conhecimento, que é algo relativamente novo para os municípios, a gente poder fazer essa estruturação junto aos municípios. Mas é possível. É possível e eu não vejo outro caminho para o Estado do Paraná, a não ser trazer esse recurso privado para participar de serviços até então estritamente públicos. Aqui, rapidamente, quando eu olho essa perspectiva, eu olho uma série de oportunidades para empreender nos municípios, né? Eu estive agora no evento do Smart City, fiz uma provocação, falei, eu não gosto desse conceito de cidade inteligente, que a tradução literal é cidade esperta. E a gente vincula sempre muito a questão de cidade inteligente a mecanismo, a tecnologia, a sensor, mas não é isso. Cidade esperta é cidade rápida, que gasta menos do que arrecada, que cuida dos seus resíduos sólidos, que tem bons afluentes de tratamento de água, que tem casa popular, moradia para poder acomodar o trabalhador. Essa é a cidade que é arborizada, essa é a cidade esperta. E nesse conceito de cidade esperta, a gente está olhando muito para essa perspectiva. As cidades polos estão crescendo de tamanho, estão evoluindo, isso demanda mais recursos do governo do Estado, mas obviamente tem uma série de oportunidades que eu vou relatar rapidamente aqui. Olha, voltando à questão da privatização, esse é o volume, não sei se dá para ler direito, do mandato anterior. Esse é o total das PPPs. Eu vou recortar aqui o primeiro ciclo de 30 bilhões de reais. Loterias Paraná, PPP da Sanepar, lote 1, terminais do Porto Paranaguá foram vários, Parque de Vila Velha, Sercontel, Copel Telecom, né, Cássio, que você foi o vendedor do Estado, Copel Holding, a desestatização, as concessões federais e estaduais dos parques, aeroportos, foram 30 bilhões de reais que o Estado não tem mais a obrigação de oferecer esses serviços. E é muito nítido o que está acontecendo no Paraná. Vai no aeroporto que era público, vai no aeroporto privado hoje. Vai no Porto Paranaguá, o nosso presidente do Porto chegou aqui, o Luiz,
ele vai apresentar depois a performance do Porto, que tem incrementado justamente porque o Porto passou a ser uma grande gestora desses terminais e o privado precisa rodar, além dos investimentos, né, Luiz, que serão apresentados aqui. No segundo ciclo, que nós estamos agora, Pátio Detran, Marina de Antonina, Compagás, as loterias novamente segundo lote, PPP de Sanepar, a rodovia, aqui tem só um erro, o lote 3 e 6 é o lote 4 e 5, que vão para a Bolsa agora, se tudo correr bem, em julho, e a gente vai poder destravar essa agenda de rodoviário que, infelizmente, prejudicou demais o Paraná. Esse é o recorte para dizer o seguinte: o governo Ratinho Júnior não tem medo de privatizar. Nós acreditamos na privatização. Nós acreditamos na concessão. Nós acreditamos que temos que atrair o recurso privado para auxiliar os serviços públicos que nós não somos bons, que nós podemos aperfeiçoar. Nós não temos mais medo dessa agenda. Por isso o Paraná, não tem nenhuma dúvida em afirmar, é o estado com maior consolidação numa agenda de privatização, concessões, desestatização, seja o nome que você queira colocar. Entretanto, nós chegamos num momento agora de inflexão. O estado está avançando, possivelmente, coloquei ali um asterisco. Nós temos a Celepar, Companhia de Informática, que está em processo de privatização, e a Ferroeste, que nós estamos aguardando a Malha Sul, que esse é um projeto estratégico para o Paraná também, numa linha de concessão e privatização. Se tudo correr bem, a gente conseguir privatizar Celepar e Ferroeste, possivelmente, no ano que vem, o estado do Paraná vai gastar recursos apenas com saúde, educação, segurança pública, aquilo que o estado tem que fazer. O que o estado não tem que fazer, nós não faremos mais. Entretanto, é preciso cuidado com regulação. Tem gente da Agepar aqui ou não? Tem? Ergue o braço. A turma da regulação, eu falo sempre para os prefeitos, olha, muito bom. E eu vou dar um exemplo, tá? Eu estive a semana passada em alguns municípios do Paraná e um prefeito reclamou, olha, nós temos aqui uma PPP na área de energia, mas estou sofrendo. Tudo bem que tinha mudança de prefeito nesse ciclo, né? Mas por que está sofrendo? Não estão cumprindo o contrato, não estão trocando as lâmpadas. Esse ponto é importante que as prefeituras coloquem, que o capital da PPP, a gente pensa sempre na entrada do recurso. A gente desenha a estrutura, dona Bárbara, toda a questão das PPPs para poder recepcionar o recurso privado e colocar dentro do próprio negócio. Mas a gente não desenha a saída do capital. É quase um contrato de casamento, se casa para não separar, mas pode ocorrer separação. Então, na modelagem desse negócio, essa é a orientação que eu dou aos prefeitos, muito cuidado com a saída do capital. O capital vai embora. Ele entra por essa janela, daqui a pouco ele não tem resultado, ele vai sair por lá outra. Os contratos, as amarras jurídicas precisam contemplar a saída do capital. Isso é vital para poder dar segurança para quem vai empreender e é vital para que o município, dentro dessa regra bem estabelecida, possa tomar risco e, ao mesmo tempo, possa oferecer esses serviços. Então, os riscos, quando eu falo sempre dos riscos das PPPs, eu sempre digo, saída do capital e, na minha opinião, o mais importante, vocês vão ficar chocados com o que eu vou dizer aqui, comunicação. O Chacrinha já avisava, né? Quem não se comunica se trumbica. Na área pública, você vir discutir privatização de escola sem antes ter um plano de comunicação, vai dar ruim. Porque a população precisa compreender o que nós estamos avançando e fazendo. Vamos privatizar aqui a educação, não vai ter professor mais público, não vai isso aqui. É preciso um plano de comunicação muito bem estruturado para explicar ao cidadão o que é que ele ganha, o que é que ele pode perder, quais são os riscos. Isso é extremamente importante. Os prefeitos, quando entrarem no processo de PPP ou concessão, comunicar bem, explicar bem ao cidadão. Porque qualquer narrativa duvidosa, muitas vezes, implode o projeto inteiro. Gente, esse é mais um programa, eu trouxe um balanço aqui. Nós lançamos ano passado um programa, o maior programa de urbanização da América Latina. Asfalto Novo, Vida Nova. Nós estamos asfaltando todos os municípios do Paraná. Veja, os prefeitos estão aqui, vários prefeitos já receberam a primeira leva, estão abrindo recursos para a segunda leva, nós vamos asfaltar todo mundo. 100% de asfalto. E por quê? Obviamente que é confortável para o cidadão. Tem um ambiente, os meus colegas aqui, né? Uma cidade organizada, uma cidade ajustada, mas também isso evita uma cidade bem arrumadinha de quem tem o êxodo urbano. Que o cidadão de Mandaguari, prefeito Von Neves, tem que ir para Maringá ou Londrina porque a cidade está desorganizada. Ele vai embora. Não é o caso de Mandaguari, está organizadinho que eu vi lá. Mas esse é um processo que é preciso reorganizar.
e a urbanização é um fator importante para a gente evitar esse fluxo migratório de cidade pequena para cidade polo, cidade grande. Então nós decidimos fazer esse programa e no meio do caminho falaram, vamos iluminar também. Nesse caso, o Estado está liberando recursos, já liberou recursos para uma série de municípios. Aqueles que não tinham iniciado projetos de PPP, CAPEX e OPEX. Tá? Mas eu vejo que tem oportunidade, mesmo os municípios que tenham investimento, tenham PPPs já consolidadas, mesmo os municípios que tenham recebido recursos do Estado para fazer a troca de lâmpada e processo, é possível estruturar sim PPPs aí no OPEX, na operação. Tá? Que a COSIP sempre é um pouquinho rechonchuda, tem espaço para também desenhar essa nova modelagem, e o que nós temos vendo é muitos municípios já em PPP, são 22 já consolidados, mais uma série de municípios em construção, e de forma curiosa, alguns consórcios que estão caminhando muito bem. Foram consórcios estruturados pela Caixa Econômica Federal, e se não me falha a memória, são 2 ou 3 consórcios aqui no Paraná, acho que uns 30, 40 municípios que vão se associar nessa iniciativa. Aqui o Ilumina Paraná, o asfalto novo, e eu queria dizer o seguinte, é importante nesse processo de privatização, e eu vou aqui encorajar os prefeitos, há um vazio das empresas que querem operar, sei que tem muita gente boa de consultoria, a gente precisa facilitar, tirar essa linguagem da Faria Lima que ninguém entende. A gente começa a falar em CAPEX, OPEX, e esquece esse negócio aí, né? Nós precisamos traduzir para as prefeituras, para os corpos técnicos, os benefícios e como é que a gente estrutura projeto conjuntamente. Eu acredito muito, e o governo acredita muito, que as PPPs possam ser uma saída importante para que os municípios não percam capacidade de investimento. Não tem mais dinheiro público para a gente fazer tudo o que a gente quer. É necessário atrair investimentos privados. Possivelmente o Ulisses, depois o secretário de Planejamento, vai apresentar aqui o pipeline do governo. Pedreira do Atuba, que o Estado gastava 1,5 milhão por ano para fazer vigilância, para vigiar uma pedreira, nós vamos fazer a privatização de área de serviço. Prédios históricos, está aqui nossa secretária da Lapa, nós estamos estruturando aqui alguns prédios na região central de Curitiba, grandes museus, que é uma burocracia danada por causa do IFAM, poder fazer a gestão patrimonial desses espaços. Prédios públicos, muitas vezes que a prefeitura gasta um monte de dinheiro picadinho. Aluguel aqui, aluguel aqui, aluguel aqui, e muitas vezes o prefeito, olha, preciso construir, uma prefeitura que não fala, não construa não. Faça uma PPP, faça uma cessão de uso para 30 anos, arruma um terreno, manda um privado, abre um modelo que o privado constrói teu prédio e você paga aluguel, amortizado no período, muito mais barato. Você gastar tempo e energia. Então, gente, tem inúmeras oportunidades. Eu trago o caso da iluminação, que é um caso mais emblemático, que está muito forte no Paraná. A iluminação pública tem sido nossa primeira experiência municipal. Algumas muito boas, algumas nem tanto, mas essa é a primeira experiência dos municípios do Paraná com iluminação. Vale a pena olhar, sem preconceito, o que tem de CAPEX de investimentos, mas também o que tem de OPEX, às vezes, na operação. Mas nós precisamos ir a mais. Tem muita coisa de resíduo, tem muita coisa de energia, e eu quero fazer um outro destaque, que tem uma grande oportunidade, que é em vigilância. Nós vamos lançar um grande programa chamado Olho Vivo, onde o Estado vai comprar parte dos equipamentos, e a gente quer transformar o Paraná numa muralha digital, lendo as placas OCR, reconhecimento facial nas câmeras, mas aí também tem muita oportunidade junto com os municípios para consorciar e avançar. A mensagem que eu deixo aqui aos prefeitos: não tenham medo. Às vezes vai dar uma patinada, é uma coisa nova, assusta um pouquinho, mas tem muita oportunidade para a gente poder melhorar os serviços públicos. E aos empresários que estão aqui, que queiram investir nos municípios, conte com o Estado para a gente poder também auxiliar nessa estruturação. Às vezes consorciando, às vezes trazendo mais gente para pensar. Nós temos aqui o Instituto de Engenharia representado aqui, que tem muita gente que pode colaborar nesse processo, porque nós queremos um Estado que acompanhe, os municípios que acompanhem esse crescimento do Paraná. Para você crescer 4,5% do PIB, que foi o último crescimento do PIB, nós precisamos de muito investimento em infraestrutura. Em energia, casa popular, aeroporto, rodoviário, estradas rodoviárias, porto. A gente olha sempre o básico. Inicial, a gente olha, concessão parece que é rodoviário, ferroviário, porto, aeroporto e deu. Nós temos que falar de gás e energia renovável. Tem parcerias importantes para fazer com usinas fotovoltaicas que o município pode amortizar a longo prazo. Tem muita oportunidade. Mas é necessário que a gente tire um pouquinho a roupa do 100% público. Né? Que tem muita gente já no Brasil com bons exemplos, bons cases, e eu insisto para que a gente faça esse processo de análise. Já falei demais, agradecer aqui a oportunidade, Heloísa,
de poder falar aos prefeitos, aos empresários. Nós estamos muito confiantes nessa construção e o que nós queremos é isso: Paraná forte, Paraná justo e com os municípios em pé de guerra, com condições de avançar em novos investimentos. Viva o Paraná!